Diante disso, nessa manhã, eu quero falar que uma igreja família é uma igreja que vive em grupos de pastoreio. O que são os grupos de pastoreio? Algumas pessoas vão chamá-los de pequenos grupos, outros de células, outros de casa de pais. Independente do nome, o grupo de pastoreio é a igreja reunida em casa em pequenos grupos. Eu me lembro que sempre foi um desejo meu ver esta igreja reunida em grupos de pastoreio. E assim, quando eu cheguei aqui, a estratégia que nós tivemos para fazer os grupos de pastoreio foi começar ali no bairro do São Judas. Porque nós temos pelo menos 3 ou 4 famílias que, na época, há 10 anos atrás, moravam ali no São Judas. Talvez ainda tenhamos esse número de famílias morando ali. A única família que eu me recordo que saiu dali foi... algumas famílias saíram, tinham outras famílias. Na época tinha a família da Diana, a família do Adilson, a família do Normando. Mas enfim, é interessante que a nossa igreja, ela tem pessoas que moram ali naquela região do São Judas. Então a nossa estratégia foi fazer ali naquele bairro. E cada semana nós nos reuníamos numa casa, na casa dos irmãos que moravam ali e decidiram participar. Eu não me lembro por qual razão, depois de algum tempo, talvez uns 2 anos, não vingou essa estratégia. Então nós criamos a estratégia de fazermos grupos voltados para as idades, para as pessoas que moravam mais perto ou tinham algo em comum. Então havia um grupo na casa da irmã Dirce, outro grupo na casa da Luana, lá na Coab, ali da Raposo Tavares. Havia um grupo de adolescentes ali na casa da irmã Jane, no apartamento dela. E também, por alguma razão que eu não sei explicar, esses grupos não vingaram. Então nós decidimos mudar de estratégia e fazemos o seguinte: olha, então vamos fazer grupos que cada segunda-feira a gente se reúne em casas diferentes, né, na casa dos irmãos e tal, e estávamos fazendo isso até que veio a pandemia e os grupos pararam novamente. Independente dessas tentativas e erros que eu expus aqui, o que eu quero falar para vocês nesta manhã é que todos nós precisamos entender que uma igreja saudável funciona em pequenos grupos. Quero me dirigir especialmente aos líderes desta igreja que estão aqui presentes. Os presbíteros que fazem parte do conselho e os presbíteros em disponibilidade. Vocês são os pastores desta igreja, então fiquem atentos no que eu vou falar. Quero me dirigir aos diáconos aqui presentes, à junta diaconal. Nós, presbíteros e pastores, temos que ser os primeiros a entender que Deus quer que a nossa igreja funcione em pequenos grupos. Vocês, presbíteros e diáconos, precisam entender que esse é um chamado de Deus para as nossas vidas e vocês precisam abraçar essa visão. Porque nada acontece se os líderes não se movimentam nesse sentido. Agora eu quero dizer à igreja, você como igreja, nós como igreja, se nós temos o desejo de ser uma igreja viva, nós precisamos entender que todos nós, que cada um de nós precisamos participar de um grupo de pastoreio. Precisamos entender esta visão bíblica para as nossas vidas e vencermos a barreira. Uma das coisas que eu ouço das pessoas aqui da igreja é o seguinte: eu trabalho muito, eu chego muito tarde, eu moro muito longe. Mas eu pergunto a vocês, irmãos, e os nossos irmãos das outras igrejas não trabalham conosco? Não têm os mesmos desafios que nós? Não enfrentam o mesmo trânsito que nós enfrentamos diariamente? Eles não têm o mesmo cansaço que nós?
Por que que outras igrejas, a Quinta Bom da Serra, funcionam em pequenos grupos e nós, presbiterianos, não conseguimos? Será que essa não é uma desculpa que nós temos dado para não fazer aquilo que a Bíblia pede para nós fazermos? Então, nós precisamos ser uma igreja viva, e ao invés de olharmos, sermos como aqueles 10 espias, que foram olhar a terra prometida. O que eles disseram para Moisés? Moisés, a terra é boa, a terra é fértil. Né? Esse dia eu estava acompanhando um cara que foi lá para Israel, ele estava me mostrando uma laranja que é desse tamanho. Então, eles disseram para Moisés, mas eles disseram, só que é o seguinte, eu saio muito cedo de casa, trazendo para o nosso contexto agora, as desculpas que nós damos. Não, pequenos grupos é bíblico, igrejas saudáveis funcionam em pequenos grupos, mas eu acordo muito cedo e chego muito tarde em casa. Eu enfrento muito trânsito. Eu não estou, minha casa não está pronta para receber a igreja. Irmãos, é tempo. Se nós não queremos ser como essa igreja presbiteriana em Roma, que tem um belo templo, mas se tornou um monumento. Se nós queremos ser uma igreja viva, é tempo dos presbíteros desta igreja, do pastor desta igreja, dos diáconos desta igreja e dos membros desta igreja se despertarem para esta realidade de que uma igreja saudável, uma igreja família vive em pequenos grupos, vive em grupos de pastoreio. Amém? Amém? Então nós vamos orar nesse sentido. Nós vamos pedir que Deus nos dê a estratégia certa. Antes de nós começarmos um novo grupo aqui na igreja, nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos estudar a estratégia correta, nós vamos procurar aprender com outras pessoas. Por exemplo, domingo, dia 26, nós não vamos ter o nosso evangelismo, como de costume, porque nós vamos receber o pastor Davi e a sua esposa, a Tatiele, aqui na nossa igreja, que vai compartilhar conosco, na parte da manhã, como eles têm implantado os pequenos grupos na igreja deles. Lá eles chamam de Atos 10. Então, é tempo de nós orarmos, jejuarmos e aprendermos a como voltar a esse princípio bíblico dos pequenos grupos. Então, eu quero que você esteja presente aqui no dia 26. Eu quero que você venha ouvir, que nós venhamos aprender com outros irmãos o que eles têm feito. E, claro, nós vamos adaptar para a nossa realidade. Uma igreja família, ela entende que o grupo de pastoreio é um ambiente de cuidado. Nós precisamos estar em pequenos grupos para nós cuidarmos uns dos outros. Quando nós vivemos apenas aqui no templo, nós não estamos sendo cuidados. Há centenas, há dezenas de mandamentos, melhor dizendo, na Bíblia, de cuidados mútuos. Mas a nossa igreja não tem aplicado esses mandamentos de cuidados mútuos porque a gente é apenas um frequentador de igreja. Nós viemos aqui no domingo de manhã e não cuidamos uns dos outros. Uma irmã chegou para mim essa manhã e disse, pastor, eu não sabia que fulano de tal havia se casado. Então percebam que numa igreja do nosso tamanho, às vezes a gente não sabe uma igreja pequena como a nossa, a gente não sabe o que está acontecendo um com o outro. Igreja é lugar de cuidado. Igreja é lugar de nós nos despirmos de todo orgulho, de toda vergonha, de sermos corrigidos, de sermos ensinados e de ensinarmos. O grupo de pastoreio ele funciona como um lugar de cuidado, como um lugar de preparo. A ideia dos pequenos grupos é para nós sermos preparados para a obra que Deus nos chamou. Irmãos, como presbiterianos, ninguém mais do que nós deveríamos abraçar que cada um de nós aqui somos um sacerdote, cada um de nós aqui somos um missionário, cada um de nós aqui temos a missão de transformar essa cidade. E o grupo de pastoreio ele existe com esse propósito de nós sermos preparados, de nós sermos treinados para o sacerdócio que Deus nos chamou. Então é tempo de nós despertarmos. Ou então, daqui a uns anos, a nossa igreja será um monumento. Mas em nome de Jesus essa não vai ser a nossa realidade.
O grupo de pastoreio, ele existe para que a igreja, além de ser cuidada, preparada, ela seja enviada. Nós precisamos orar. São Paulo é uma realidade difícil. Quem conhece os seus vizinhos aqui, fala amém. Quem não conhece os vizinhos, fala misericórdia. Eu estou na turma do misericórdia. Para onde eu me mudo, eu não consigo estabelecer relacionamentos com os meus vizinhos. Eu morei, acho que 3 anos num apartamento agora em Cotia, não conhecia os meus vizinhos, nem via. Quando muitas vezes trombava com alguém no elevador. Eu estou morando há 2 meses aqui em Taboão da Serra. Eu não sei quem é o meu vizinho da direita. Não sei quem é o meu vizinho da esquerda. É uma dificuldade que nós temos que vencer aqui na nossa cidade. Porque o grupo de pastoreio, ele existe com o propósito de nós alcançarmos os nossos vizinhos. Lá em Minas, quando você muda para lá, na minha cidade, a turma já leva um bolo, o vizinho que você chegou, já leva alguma coisa, fala bem-vindo, não sei o que e tal. Aqui nós temos essa dificuldade, mas nós temos que entender que o grupo de pastoreio é um lugar de cuidado, de preparo, mas é um lugar de envio. Nós precisamos alcançar os nossos vizinhos através dos grupos de pastoreio. Nós precisamos entender que muitos dos nossos amigos, familiares, nunca vão entrar numa igreja, se forem convidados, mas eles vão na nossa casa. O presbítero Mozart começou, e a Sueli, um grupo de artesanato lá na casa deles. Isso aí é só uma desculpa para chamar pessoas, é uma estratégia para chamar a vizinhança. Porque se você falar o seguinte, olha, vem aqui em casa ouvir um culto, as pessoas não vão. Mas se você chamar os vizinhos, olha, está tendo um artesanato aqui. Eu lembro quando tinha artesanato na igreja, quantas mulheres frequentavam o artesanato porque estavam passando por depressão, porque estavam passando por um momento de tristeza, de perda, e o próprio médico disse, olha, procure alguma terapia para você fazer, e elas viam lá uma faixa, artesanato de graça. Então, o grupo de pastoreio existe com essa estratégia. Nós precisamos entender, irmãos, que igreja é muito mais do que estrutura. O que é a estrutura da igreja presbiteriana? É o seu modo de governo. Nós somos governados pelo conselho. O pastor, que é um presbítero docente, aquele responsável pelo ensino. Os presbíteros regentes, que cuidam das coisas administrativas da igreja. Temos a junta diaconal. Essa é a estrutura da nossa igreja. A nossa igreja funciona pautada na Constituição, no estatuto dela. Mas a igreja não é só a sua estrutura. A igreja também não é só os seus programas. O que são os programas da igreja? Os cultos, os encontros da SAF, dos adolescentes, dos 60+, das crianças. A igreja não é só a sua estrutura e os seus programas, mas a igreja é também sobre relacionamentos, sobre pertencer. Porque vejam só, irmão, se igreja existisse só para ouvir sermão, vamos falar a verdade, nós não íamos vir para cá. Eu estava lá em casa hoje, antes de vir para cá, estava ouvindo o reverendo Arival lá da Itália. Eu falei, rapaz, até que o italiano dá para entender, o homem lá falando italiano, eco. Achei que ele não estava gostando de alguma coisa, mas descobri que eco é alguma coisa ligada com, sei lá, já esqueci. Enfim, se igreja era for apenas assistir culto, não tem razão de nós virmos para cá, porque há pregadores melhores do que eu, há professores melhores do que vocês que dão aula aqui. Se igreja fosse só sobre estudar a palavra de Deus, nós não estaríamos aqui hoje, mas igreja não é só isso, igreja é relacionamento. O pastor Jeremias diz, olha, as pessoas não ficarão na sua igreja por causa do seu sermão, as pessoas não ficarão na sua igreja por causa da estrutura que ela tem, mas as pessoas ficarão na nossa igreja quando houver relacionamentos saudáveis,
quando houver relacionamentos verdadeiros. A igreja precisa se relacionar e nós precisamos cuidar uns dos outros. Por isso, igreja não é lugar para frequentar. Igreja é lugar para pertencer. Ontem eu falei com um conselho aqui. Falei, irmãos, eu estou pensando sobre o meu futuro acerca aqui da igreja. Se eu devo permanecer aqui ou não. E eu fiquei feliz, porque aparentemente parece que o conselho quer que eu fique aqui. Enquanto eu estou pensando na possibilidade de talvez não permanecer aqui, os meus companheiros de luta, presbíteros e diáconos, me deram uma palavra, não, pastor, para de bobagem. Então, eu quero dizer com vocês que eu entendo que eu devo permanecer nesta igreja, pertencer a esta igreja, não apenas frequentar essa igreja. Porque, irmãos, eu como pastor, eu já tive convites de ir para outra igreja, posso procurar outras igrejas, mas Deus colocou no meu coração que eu sou aqui do Jardim Monte Alegre, e um presbítero me lembrou isso ontem, quando eu dizia que eu queria morrer aqui, nessa cidade, se Jesus não voltar. Então eu quero que nós tenhamos esse mesmo sentimento, que nós não deixamos isso perder no nosso coração, diante das lutas, diante das dificuldades, que a gente não desista. Nos últimos anos, a nossa igreja tem passado por lutas grandes. Nós temos passado por lutas, o acidente do Demétrio, as brigas internas entre nós, os membros da igreja brigando um com o outro, as nossas vaidades, os nossos ciúmes, a nossa divisão, a nossa frieza espiritual, talvez. Mas uma coisa positiva que eu vejo, que apesar de todas essas lutas, você ainda está aqui, eu ainda estou aqui, nós ainda estamos aqui, porque eu creio que você e eu, que nós entendemos que essa igreja é um lugar para nós pertencermos e não para nós frequentarmos. Eu creio que os que frequentavam apenas esta igreja, quando vivenciaram os momentos de luta, eles saíram, eles deixaram a igreja, porque eles não pertenciam a esta igreja. Muitas pessoas querem apenas frequentar uma igreja. Então, se elas veem uma igreja mais confortável, se elas veem uma igreja mais com uma estrutura melhor, com um pregador melhor, com um louvor melhor. Tem pessoas que chegam na igreja e perguntam, pastor, o que esta igreja tem a me oferecer? Mas você ainda está aqui nesta igreja, porque você não está aqui para receber, mas você está aqui para servir. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E nós não podemos esquecer isso. Nós não estamos aqui para frequentar, mas nós pertencemos a esta igreja. Então, se diante de todas essas lutas que nós enfrentamos como igreja, nós ainda estamos aqui, é porque pela graça de Deus nós entendemos que permanecemos aqui. E eu confesso a vocês que talvez nos últimos anos eu tenha sido levado a me esquecer que eu pertenço a esta igreja. Por isso pensado em, Senhor, será que é melhor para a minha vida, para a minha família, sair desta igreja? Será que é melhor para a vida da própria igreja que eu saia desta igreja? Bom, se assim for, Deus mostrará para todos nós. Mas nós não podemos nos esquecer que nós pertencemos aqui. Então, enquanto Deus nos quiser aqui, nós vamos ficar aqui, eu e você. Não vamos sair por causa dos problemas. Nós somos uma família. E família tem o quê? Problemas, lutas. Quando você tem luta com a sua esposa, com o seu marido, você vai largar do seu marido? Não, nós vamos resolver as lutas. Quando você tem problemas com seus filhos, você vai largar dos seus filhos? Vai deixar os seus filhos? Não, aí que você vai orar, você vai jejuar, você vai chorar pelos seus filhos. Quando nós vemos os nossos pais passando necessidade, nós vamos abandoná-los de forma nenhuma, porque a nossa família, e há duas instituições que Deus criou, a família e a igreja. Por isso, nós como igreja, temos que ter essa consciência, nós pertencemos a esse lugar. Eu e Ian brincamos com uma irmã aqui da igreja, uma irmãzinha querida, se ela ouvir isso, ela vai saber quem é.
Num dia de um vídeo de homenagem para as mães, ela disse o seguinte: mãe, obrigado, porque a senhora está comigo no mal e no pior. Né? Então nós estamos assim. Nós somos a Igreja Presbiteriana do Jardim Monte Alegre, nós estamos juntos no mal e no pior. Tá certo? Não só nos momentos bons, não só nos momentos em que está tudo pronto. Ah, eu frequento aquela igreja. Não, nós não frequentamos aqui, nós pertencemos a esta igreja. Nós fazemos parte desta família. Igreja é um lugar de pertencimento. Igreja é um lugar de relacionamento, de pastoreio. Por isso, nós precisamos entender que o grupo de pastoreio é um dos pilares essenciais para uma igreja saudável. Então eu quero que você ore nas suas orações: Senhor, dê direção ao conselho da igreja, de como voltar com os grupos de pastoreio. Senhor, eis-me aqui, eu sou o primeiro, a primeira a me dispor a frequentar um grupo de pastoreio, a abrir a minha casa para receber um grupo de pastoreio. Os irmãos que moram aí no São Judas, como eu citei, vocês precisam se unir, há muitas famílias aqui, tem o Chico, tem o seu Celso, tem a Luana, que moram no mesmo condomínio. O pessoal que mora do outro lado da rez ali, a Dona Iris. O Elquias, a Dona Mantina, que moram próximos. Vocês precisam abrir as suas casas. Mozart, eu, que moramos desse lado aqui, precisamos abrir a nossa casa. Dona Lenice, você precisa abrir um grupo de pastoreio lá no seu condomínio. Nós temos que orar nesse sentido. Esse é o nosso desafio, então eu quero que você ore. Que você coloque isso diante de Deus. Que Deus nos dê a estratégia correta. Que Deus nos dê a orientação correta. Vamos jejuar nesse sentido. Antes de nós tomarmos qualquer decisão como conselho, esteja orando pelos presbíteros que compõem o conselho. A igreja reunida em casa, meus irmãos, é um modelo bíblico. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, verso 1 e 2. Vamos ler juntos? Atos 2, 1 e 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Onde eles estavam reunidos? Na casa. Irmãos, percebam, nós vivenciamos, por questões de saúde, o fechamento dos templos. Mas a igreja de Deus parou de existir? Não. Se o governo proibir a igreja de se reunir nos templos, você acha que a igreja de Cristo vai parar de existir? Não vai. Nós vamos continuar nos reunindo. Então, percebam que a igreja não é isso aqui. Não são essas paredes. Isso aqui, no máximo, que pode ser um monumento. Mas a igreja é movimento. A igreja, ela se reunia de casa em casa. Essa questão da igreja se reunir de casa em casa, ela é bíblica. E se não há isso na nossa igreja, é porque nós não temos vivido a verdade bíblica para a nossa igreja. Pelas mais diversas desculpas. Eu trabalho demais, eu acordo cedo demais, eu estou cansado demais, eu não estou capaz para isso. Não. A igreja precisa estar reunida em casa. Ainda no capítulo 2, vamos ler o versículo 46. Leiamos. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, uma igreja saudável é uma igreja que entende que os seus cultos precisam ser diversificados. A igreja se reunia aonde aqui? Mas também aonde? No templo. Agora abra sua Bíblia em Atos 5, versículo 42.
O pastor Arival diz que Atos é o manual da igreja. De como se plantar a igreja, de como viver a igreja. Então, Atos 5,42, vamos lá? E todos os dias, no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Quando que a igreja se reunia? Todos os dias, irmãos, nós temos que ter essa consciência. Nós queremos ganhar o quê? Almas. Quantas almas? O maior número possível. E para nós ganharmos almas como igreja, nós temos que trabalhar 24 horas por dia, 365 dias do ano, todos os anos da nossa vida. Então, se nós não vivermos como igreja, se nós não abraçarmos esse desafio, se nós não entendermos, Senhor, eu preciso abrir a minha casa, eu preciso estar num grupo de pastoreio. Aí você vai dizer, pastor, mas naquela época não existia Marginal, Eliseu de Almeida, Francisco Morato, Regis Bittencourt congestionada. Deixa eu olhar a hora aqui que eu tô olhando para aquele relógio ali, ele está atrasado. Então percebo que a igreja ela trabalhava quando? Todos os dias. Todos os dias. Não significa que nós vamos ter grupos todos os dias aqui. É claro, as realidades mudaram. Mas a pergunta é, será que nós não conseguimos dedicar algumas 4, 5 horas que sejam da nossa semana para estarmos juntos? Por que eu digo 4, 5 horas? Porque o grupo de pastoreio você não pode colocar na conta do seu horário apenas o horário do estudo. Você tem que colocar a hora que você vai sair de casa, o tempo do estudo, o tempo do café. Porque crente tem que ter café depois da reunião. O tempo para você voltar para casa. Então, mas fazermos esse compromisso, Senhor, eu vou dedicar algumas horas da minha semana para esta missão nos grupos de pastoreio. Essa tem que ser uma visão da nossa igreja. E é possível. É possível que alguns presbíteros do nosso conselho não se abram para essa visão, que alguns diáconos, que alguns líderes da igreja não abram e não possam participar dessa visão, não queiram, não podem, alguns membros, mas eu e você devemos estar atentos para essa realidade. Que nós queremos ser uma igreja que inspira, nós queremos ser uma igreja saudável, nós queremos ser uma igreja que cuida uns dos outros, nós queremos ser uma igreja que envia, nós queremos ser uma igreja que prepara. E biblicamente, uma igreja saudável, ela se reúne de casa em casa também. Isso se perdeu dentro da igreja presbiteriana do Jardim Monte Alegre. Mas nós vamos resgatar essa verdade bíblica em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia agora em Atos 12, 12. Tchau, Johnny, vai com Deus. Atos 12, 12. Vamos ler juntos? Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então vejam, a casa da mãe de João Marcos era onde a igreja se reunia. Esse João Marcos aqui é o que escreveu o Evangelho de Marcos. Abra sua Bíblia em Atos 20, 20. Vamos ler. Jamais, deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa. O apóstolo Paulo mostra aqui que ele ensinava publicamente e de casa em casa. Filipenses 1, versos 1 e 2. Tchau, Johnny. Filipenses 1, 1 e 2.
Vamos lá? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado... desculpa, irmãos, eu falei Filipenses, mas é Filemon. Mas eu vou ler aqui. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Então nós vemos aqui a igreja reunida na casa. Por último, para encerrarmos nesta manhã, Romanos 16:5. Romanos 16:5 nos mostra que a igreja se reunia na casa de Áquila e de Priscila. Que eu disse? Romanos? Isso. 16:5. Vamos lá? Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Bom, vocês entenderam a mensagem? Amém? Vamos orar nesse sentido? Vamos pedir força a Deus para nós sermos uma igreja que vive em grupos de pastoreio. Vamos jejuar, vamos trabalhar, vamos ser uma igreja viva. Porque o negócio é o seguinte, eu creio que daqui a algumas décadas, quando nós não estivermos mais aqui, os nossos filhos, os nossos netos, em nome de Jesus, estarão fazendo missão aqui. Porque o que o pastor Arival postou lá na Itália é muito triste para nós. Mas Deus está mudando a realidade dessa igreja aqui. Deus está mudando, Deus está nos curando. Não é fácil ser curado não, é? Tem uns tratamentos que dói, não dói? Quando você vai no médico, o médico fala assim, tem que caminhar, pastor. É difícil, é duro. Tem que, cisnar chega e fala assim, pastor, tem que comer aqui, o que caber na palma da sua mão. Mas não dá nem um bife aqui, minha irmã. Mas, se a gente seguir as prescrições do médico dos médicos, do dono da igreja, nós seremos uma igreja saudável. Dobre os seus joelhos aí, fale com Deus. Deus amado, Deus querido, ajuda-nos, ó Deus, a sermos uma igreja que se reúna nas casas, ó Pai. Que essa mensagem desta manhã seja o início de uma mudança de mentalidade da Igreja Presbiteriana do Jardim Monte Alegre. Muda a minha mentalidade, muda a mentalidade do conselho, dos diáconos. Muda a mentalidade da tua igreja, Senhor. Senhor, Deus amado, Deus querido, nós pedimos ao Senhor que, se essa de fato é a vontade do Senhor, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos prepare, ó Deus, que o Senhor nos dirija. Mostra, Senhor, qual é a visão do Senhor para a nossa igreja. Nós queremos enxergar a igreja como o Senhor a enxerga. Nós queremos ver a igreja como o Senhor a vê, ó Deus. Queremos ver pelas lentes da palavra do Senhor. Então nos ajuda, ó Deus. A partir de hoje, nós incluiremos na nossa lista de oração, nos nossos pedidos, na nossa intercessão, os grupos de pastoreio da nossa igreja. Nós jejuaremos por isso, Senhor. Nós vamos orar para que o Senhor nos dê firmeza, Senhor, nos ajude a vencer o cansaço do dia a dia do trabalho. Nos ajude a vencer, ó Deus, o desânimo, o medo, a falta de coragem de fazer a obra do Senhor, a timidez. Oraremos, ó Deus, para que o Senhor abra portas para que a tua igreja possa se reunir. Oraremos para que o Senhor nos instrua, Senhor. Talvez, ó Deus, os grupos de pastoreio ainda não vingaram aqui nesta igreja, porque nós fizemos na força do nosso braço. Então, Senhor, ajuda-nos, reveste-nos com teu Espírito Santo, para que quando nós retomarmos os trabalhos do grupo de pastoreio, seja feita no poder do Espírito Santo, Senhor, na ação do Espírito Santo, ó Pai.
Deus amado, Deus querido, tem misericórdia da nossa igreja. Eu tenho falado aqui todo domingo que a nossa igreja não está saudável. Cura a nossa igreja, Senhor. Como o presbítero Moço orou nesta manhã, o Senhor fez uma promessa que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, Senhor, nos sara, converte os nossos corações dos nossos maus caminhos, nos santifica, produz arrependimento verdadeiro nos nossos corações, ó Pai. Ó Deus, desperta, Senhor, desperta das crianças, adolescentes, jovens, casais, idosos, ó Deus, que toda a nossa igreja abrace essa visão do Senhor. Como eu disse agora, Senhor, às vezes é duro o tratamento, mas ele é necessário. Às vezes, ó Deus, o tratamento é agressivo, mas nós temos ouvido aqui o Senhor falando, ó Deus, contra o nosso pecado, contra as nossas vaidades, contra a divisão que se instaurou nesta igreja, contra os partidos que se levantaram nesta igreja, Senhor. Mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor está nos curando, para a honra e glória do Senhor, porque a razão de nós estarmos aqui é pertencermos a esta igreja e não apenas frequentarmos. Essa é a nossa família, ó Deus, e quem escolheu essa família para nós foi o Senhor, ó Pai. Então tira do nosso coração todo o desejo de deixar essa obra, Pai, toda a frieza espiritual, mas que nós possamos te servir, porque só aquilo que nós fazemos para Jesus ecoa para a eternidade. Só as almas que são ganhas para Jesus darão frutos na eternidade. Os nossos bens materiais, os nossos títulos acadêmicos, ficarão tudo aqui nesta terra. Serão comidos pela traça, virarão pó. Mas as almas ganhas para Jesus adorarão o Senhor em espírito e em verdade, por toda a eternidade nos céus. Dá-nos almas para Jesus. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.